Olá, eu sou Paula Barri, seja muito bem-vindo a mais um TC Entrevista. Hoje, para a gente fazer um balanço da temporada do segundo trimestre, está chegando ao fim, pouquíssimas empresas para reportar os seus números ainda, e também dar uma perspectiva do que a gente pode ver daqui para frente. Entre essas empresas que ainda faltam divulgar o balanço, a gente tem 4 companhias na sexta-feira, EDP Brasil, IRB, Renova e Heringer, e na segunda-feira, para finalizar, dia 31 de agosto, os números da Lojas Renner. Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje a gente tem como convidado Ricardo Cavalieri, estrategista de ações do BTG Pactual Digital. Bom, antes da gente começar, não deixe de dar seu like no vídeo e compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Bom, Ricardo, primeiramente queria agradecer a entrevista, muito obrigada por falar com a gente. E para a gente dar início na conversa aqui, eu queria que você falasse a sua visão aí de como que foram os números da temporada do segundo trimestre, né? O mercado já esperava números fracos devido ao impacto do coronavírus no período, né? Mas, no geral, você acha que os números surpreenderam? De uma forma geral, Paula, a gente acredita, né, o banco como um todo, na verdade, na nossa parte de análise, que os resultados, do ponto de vista operacionais, eles foram positivos, né? Acho que o mercado ele vinha com uma expectativa muito negativa desde o primeiro momento de impacto do coronavírus, né, de como que, enfim, as empresas seriam impactadas à frente, e isso foi melhorando aos poucos. E no fim do dia, agora a gente tendo uma visão mais ampla sobre o resultado das empresas, a gente vê que os resultados eles realmente tiveram um tom mais positivo, né? E dando alguns números só para a gente levar em consideração, quando a gente olha para a receita, EBITDA e lucro das empresas que o BTG Pactual cobre, as receitas ficaram 1% maior do que a gente esperava, o EBITDA ficou em 12% e o lucro líquido dessas empresas ele foi 9% maior do que a nossa estimativa. E acho que o ponto principal aqui foi que as empresas de processamento de alimentos, né, essas exportadoras de proteína, principalmente JBS e Marfrig, elas tiveram um destaque muito grande, uma relevância nesses números que vieram acima do que a gente esperava. Essas empresas, elas meio que sofreram um pouco, sofreram não, né? Elas surfaram um pouco do que foi uma tempestade perfeita nesse momento, porque até para a gente entender um pouco o que são essas empresas, né? As empresas de processamento de alimento, elas não são verticalmente integradas, né? Então, como que funciona? Basicamente, a empresa ela compra o gado dos fazendeiros, ela faz o processamento desse alimento e ela vende a carne no fim do dia. E principalmente nos Estados Unidos, o que a gente viu foi que, em função do coronavírus, a gente teve uma redução das atividades de abate do gado. Então, com essa redução do abate do gado, o próprio preço do gado, as empresas demandando menos, o preço do gado caiu e, da mesma forma, o volume de carnes processadas e tendo disponível no lado da oferta, ele também foi menor. Então, o preço da carne, ele aumentou. Então, no fim do dia, o que a gente viu? Né? O custo para essas empresas ele caiu muito em função dessa dinâmica e, do lado da oferta, o preço da carne subiu muito. Então, elas tiveram uma expansão de margem muito forte. E aí as empresas acabaram reportando resultados níveis recordes. Né? Acho que a JBS reportou um EBITDA de 10 bilhões e meio, crescimento de 100% quando a gente compara contra o ano passado, uma geração de caixa de 9 bilhões, números muito fortes. A Marfrig, por sua vez, teve um EBITDA de 4 bilhões, crescimento de 3 vezes e meia, justamente surfando um pouco do que foi essa dinâmica para o setor. Tem diversos outros pontos, mas de uma maneira geral, esse foi o principal driver que impulsionou o resultado para essas empresas e que tiveram esse protagonismo aí em puxar o escopo total das empresas como a gente enxerga. Então, acho que se a gente pudesse fazer um destaque do que surpreendeu, foram essas empresas. E até puxando como reflexo na Bolsa, né, eu tinha pegado aqui desempenho de Marfrig, que chamou bastante atenção, né, desde o do resultado no dia 12
de agosto para cá, o papel subiu cerca de 20%, contra o Ibovespa, que caiu ali cerca de 1,5%. Mas a gente olha a JBS, ela subiu também bastante, mas ficou ali um pouquinho para trás, né? Bom, você destacou aí do lado positivo o setor de frigoríficos e do lado negativo, o que você poderia destacar? Do lado negativo, acho que principalmente quando a gente olha para as aéreas, ainda muito pressionadas, né, em função de todo esse impacto de distanciamento social, da parte de saúde, limitação de voos, elas acabam ficando, na verdade, ficaram mais pressionadas, mas a expectativa é que aos poucos isso retome. Então, acho que eu diria que talvez elas foram o setor que teve o maior impacto nesse primeiro momento, né, nessa temporada do segundo trimestre, e também as empresas de transporte, seguindo um pouco essa mesma dinâmica, e uma parte de propriedades comerciais e operadoras de shoppings, né? Porque acho que até os shoppings, que é algo mais fácil de entender, no fim do dia eles ficaram fechados na maior parte do tempo. Então essas empresas que têm uma receita variável, que é o escopo mais importante, que está diretamente ligado à receita que as varejistas, que as lojas dentro do shopping fazem, bom, com o shopping fechado ela não teve essa vertente de receita, e do lado da parte de estacionamento, que também é um componente importante, isso também não teve resultados para a empresa, na verdade, muito pequenos. Então, elas acabaram ficando bastante pressionadas. E aí, à medida que, enfim, a gente está vendo essa reabertura da economia, o aumento não só de abertura de shoppings e abertura de quantidade de horas abertas, a ideia é que isso vá voltando aos poucos. Mas o segundo trimestre foi um momento de pior impacto para elas. Inclusive, do lado positivo, tem até outras coisas que são interessantes também. Depois, se você quiser entrar nesse assunto. Não, por favor, tem um outro setor que a gente acabou passando aqui, né, mas que já estava amplamente esperado pelo mercado, que é a parte de e-commerce, né, que veio muito forte, mas também já era muito aguardado, né? Mas se você tiver outros detalhes, outros setores aí para destacar também de forma positiva. Claro, acho que o e-commerce é exatamente o que você falou, tendência digital, muito enfatizada pelo coronavírus, e no fim do dia foi a alternativa que todo mundo teve, né? Então, quando a gente olha para essas empresas, elas tiveram um crescimento dessas operações online muito grande. Desde volume que é transacionado na plataforma, novos vendedores, novos produtos, quantidade de download de aplicativos, enfim, todos esses pontos que a gente observa, que a nossa equipe observa, eles trouxeram números muito fortes. E para as empresas de varejo que acabam tendo muito, acabam sendo bem consolidadas tanto no ambiente físico como no online, a gente viu que o online ele compensou o lado físico que foi impactado, mas o brilho do setor, sem dúvida, continua no e-commerce nessa linha. E acho que um outro setor que foi bem interessante também, que teve um momento positivo, foi a parte de saúde, mas principalmente a parte das seguradoras, dos planos de saúde, porque quando a gente olha para tentar entender o que aconteceu, foi que todos os procedimentos eletivos que não são emergenciais, eles acabaram sendo postergados. Todo mundo estava tentando evitar ir para laboratório, hospital e tudo mais. Então, no final do dia, a sinistralidade dessas empresas, elas foram muito baixas, assim, algumas até em níveis recorde baixos, e que deu muito fôlego para o resultado das empresas do setor. Nessas empresas que são as operadoras de planos de saúde, a gente olha muito para elas meio que como a ponta forte do setor de saúde como um todo, olhando para laboratórios, que são os provedores, e os planos de saúde, que acabam sendo os pagadores. E aí a gente tem os pagadores verticalizados, que tem toda essa infraestrutura dentro deles, eles, enfim, têm um ganho de eficiência muito maior e acabaram tendo um resultado de destaque muito positivo. E olhando com mais detalhe para o setor de bancos, né, que o mercado queria também ali olhar os números com bastante atenção para ver quanto o provisionamento ia impactar nos números dos bancos, né? Se você puder trazer uma luz aí do que vocês viram nos números dos bancos no segundo trimestre? Claro, claro. Até acho que é interessante, porque quando a gente olha para as empresas domésticas, tirando Petrobras e Vale, que a gente tira para realmente
tirar algumas essas distorções que elas trazem dos números, a gente viu que o crescimento do lucro dessas empresas no total, ele caiu em torno de 47% ano contra ano. Né? E ele foi principalmente impactado justamente por isso, pelos bancos que tiveram uma redução nos seus lucros líquidos de quase 8 bilhões e meio, muito em função do aumento de provisões. A gente viu esse movimento já muito forte no primeiro trimestre, né, como uma forma dos bancos se protegerem em função de como que serão os meses à frente, em todos os impactos causados pelo coronavírus. E no segundo trimestre, a gente viu esse movimento de novo, todos os bancos com um nível de provisionamento muito alto e que no fim do dia isso acaba corroendo o resultado das empresas, né? Mas é uma forma correta dos bancos de proteger os seus resultados para frente. Bom, e falando assim, né, olhando geral, os números acabaram surpreendendo positivamente, mas se a gente pega no desempenho da Bolsa do início da temporada, dia 21 de julho para cá, a gente vê o Ibovespa praticamente lateralizado naquela banda ali dos 100 mil pontos, 105 mil pontos que deixou lá no finalzinho de julho. Por que o mercado não reagiu aos números das empresas? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, na verdade, ele tem alguns pontos, né, nessa tua pergunta. Acho que desde a parte de realmente reação ao resultado das empresas, eu acho que as que tiveram maior destaque acabaram refletindo isso em preço, elas tiveram um ganho, mas o mercado como um todo ele está um pouco mais pressionado, principalmente pelas nossas questões domésticas mais atreladas ao nosso lado econômico e ao nosso lado político, que agora está num momento um pouco mais complexo, né? Acho que o próprio mercado ele teve uma recuperação que foi muito forte depois do primeiro impacto do coronavírus, depois da gente ter visto aquela correção gigantesca que trouxe o índice lá para a faixa de 60 e poucos mil pontos. E a gente viu uma reversão disso muito forte, né? Ele buscou o patamar de 105 mil pontos no horizonte mais curto, acho que do que todo o mercado estava esperando. Teve uma melhora em questão de indicadores econômicos, de retomada de atividade, e até no ambiente político lá atrás, e perspectivas econômicas para o Brasil, né? Só que caminhando agora mais para esse curto prazo, eu diria, principalmente quando, como você mesmo falou, quando o índice atingiu 105 mil pontos e fica nessa banda, eu acho que o mercado está respondendo muito ao que é essa nova dinâmica da gente entender um pouco sobre o posicionamento do governo, se isso, como que ele vai caminhar com esse lado de custos, à medida que a gente tem um problema fiscal gigantesco, né? A dívida bruta do país em relação ao PIB, ela está caminhando para patamares para chegar próximo a 100% do PIB, que é um patamar alarmante. Então, a gente vê medidas que atrapalham, ou que, na verdade, não estariam em linha com o que é esse compromisso fiscal. Isso realmente deixa o mercado em alerta. E aí eu acho que é um pouco do que falta de otimismo em relação a isso para a gente ver o mercado avançando. Porque, no outro lado, na parte de fluxo, a gente continua vendo que o movimento segue muito forte, né? Desde a migração de ativos de renda fixa vindo para a parte de renda variável, através de fundos de ações, fundos multimercados, em função desse fechamento da curva de juros que já vem acontecendo em alguns anos, e até mesmo o protagonismo do investidor pessoa física, que tem sido realmente muito forte para o mercado, e hoje a gente já vê mais de 2 milhões e meio de CPFs inscritos na Bovespa, quando que lá em 2018 eram meros 800 mil. Então, acho que é um pouco em função disso. E nesse curto prazo, nesses próximos meses, você acha que esses fatores internos eles podem influenciar mais o mercado do que questões externas? Aí? Eu acho que sim, porque elas estão atreladas ao principal ponto do Brasil, que é realmente o nosso compromisso fiscal, a gente conseguir primeiro retomar essa agenda de reformas, justamente para conseguir reorganizar a casa, né, as contas do país, e com isso ter assim, uma saúde financeira melhor para o país e maior segurança. Então, acho que essa é a principal variável de quando a gente olha Brasil, né? Mas, sem dúvida, que tem pontos internacionais que fazem preço, né, e acabam impactando o nosso mercado. Acho que a gente caminhando para eleições
presidenciais americanas pode ser um ponto para manter no radar, porque no fim do dia o nosso mercado tem uma correlação direta com o mercado lá fora, principalmente Estados Unidos, né? E voltando para esse lado mais corporativo, né? Quais perspectivas de vocês aí para os próximos meses para as empresas passada agora essa temporada? Claro, a gente acredita que o pior passou, na verdade, né? Acho que o pior mesmo foi o segundo trimestre, e à medida que a economia está reabrindo de forma gradual, isso é positivo para o mercado como um todo, para a economia como um todo. Lógico que é muito importante ter cautela, porque quando a gente olha o que é o nosso status de coronavírus, de novos casos, de número de óbitos, a gente ainda não está num patamar extremamente seguro. Então, é algo que fica no alerta, acho que, do investidor, isso à medida que não é o cenário base de a gente ver uma segunda onda forte ao ponto de ter um fechamento da economia, mas é algo que pode atrapalhar esse processo de reabertura. Mas o nosso cenário base no final do dia é que a economia vai continuar retomando o patamar de normalidade, voltando à sua situação normal de forma bem gradual. E acho que meio que, como que eu posso explicar? Entre alguns outros pontos de alerta que acho que o mercado monitora e precisam ser levados em consideração, o próprio avanço das vacinas, ele traz um pouco de certeza, né? À medida que a gente tem uma vacina caminhando, isso traz otimismo para o mercado e também, uma vez que isso é concreto, isso traz um nível de segurança do ponto de vista de saúde que realmente pode acelerar esse processo. Então, a perspectiva para os próximos meses é de melhora, de que o pior tenha passado e tenha ficado no segundo trimestre. E se a gente for olhar para algumas questões de temas aí que a gente pode ter em mente aí na próxima temporada, para ficar de olho, a gente viu muito essa questão de plano de digitalização das empresas, muito latente no mercado nesse trimestre. O que você acha que pode ser aí os grandes temas aí das próximas temporadas? Né? Os grandes temas da próxima temporada. Eu acho que essa transição digital, ela vai ser constante não só pela próxima temporada, mas para temporadas adiante. Acho que não só na parte do e-commerce, principalmente quando a gente olha para e-commerce, ele é um dos setores que tem a maior capacidade de crescimento que a gente olha, né? Quando a gente olha o que é penetração de produtos que a venda é realizada através do e-commerce, os nossos níveis em comparação a outros países, principalmente Estados Unidos, eles ainda são muito baixos. Então, a gente vê que que essa penetração ela vai continuar subindo no final do dia. Então, isso traz um espaço para o crescimento do e-commerce continuar muito forte. À medida que ele está 100% alinhado com, acho que, toda essa parte de transição digital. Mas, sem dúvida nenhuma, que para todas as empresas, esse lado de você fazer essa transição digital, de você conseguir oferecer os seus serviços cada vez mais de forma digital, sendo através de um aplicativo, enfim, tendo isso em mente na forma como você tem a sua operação como um todo, isso tem se mostrado cada vez mais como um must-have para as empresas. Então, é sem dúvida nenhuma que essa é uma tendência que eu acho que a gente vai continuar vendo pelos próximos anos, de digitalização, né, e a forma como as empresas lidam com seus clientes, oferecem seus produtos e serviços, utilizando cada vez mais os meios digitais. Oi, para a gente fechar aqui, na sua visão aí, quais setores você acha que ficaram atrasados nessa retomada que a gente teve do mercado, que podem aí, vamos dizer, deslanchar nos próximos trimestres? Quais você acha que já avançaram demais, talvez estivessem meio esticados na bolsa? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Eu acho que da forma como a gente falou, né, os setores que a gente acaba tendo uma visibilidade menor sobre como vai ser a retomada, sejam as aéreas, sejam, por exemplo, os shoppings, eles acabaram ficando um pouquinho mais para trás. E sem dúvida nenhuma que quando a perspectiva ela melhora, né, a gente, entendendo que a gente vai ter uma
está tendo um nível de segurança melhor, uma vacina pode estar próxima, eles acabam voltando a ter um protagonismo melhor no mercado e podem vir a ter uma performance positiva. Mas eu acho que um ponto interessante, e que foi até o que você acabou de perguntar sobre essa transição digital, todas as empresas que tiverem atreladas a isso, e pensando nessa parte de desenvolvimento dentro das próprias operações, elas vão estar continuando, elas vão estar conseguindo ter ganhos de forma contínua, seja no fim do dia pela própria percepção de valor do cliente. Então, sem dúvida nenhuma que serão empresas que vão continuar com uma capacidade de crescimento e de valorização ao mercado positiva para frente. Então, o que pode estar aparentemente caro hoje pode ficar ainda mais caro aí no futuro. Exatamente, porque principalmente quando a gente olha para e-commerce, do ponto de vista de múltiplos, se a gente olha, realmente são empresas muito caras, mas acho que é justamente essa capacidade de crescimento no longo prazo enfim, né, que o mercado continua pagando por esses múltiplos altos, né? E acho que Magazine Luiza é um caso clássico de que o mercado, enfim, já vem falando, é uma empresa cara, mas ela continua ficando cara à medida que ela vem mostrando um resultado consistente, enfim, uma qualidade da própria gestão da empresa muito positiva e colhendo frutos com isso. Bom, Ricardo, queria te agradecer. Muito obrigada pela entrevista, por falar com a gente. Imagina, é um prazer, Paulo, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Ficamos por aqui com mais um TC Entrevista. Até a próxima.